Estamos mais uma vez à mesa do Senhor e eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, o capítulo 26, Mateus 26, a partir do verso 26, palavras de Jesus. Diz a palavra de Deus que enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Ofereceu aos discípulos o cálice, dizendo: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Perdão de pecados está no coração da nossa fé. Perdão de pecados é a expressão que nos esclarece, nos ilumina o entendimento a respeito da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tivéssemos apenas a imagem do Monte Calvário e aquelas 3 cruzes, olharíamos e provavelmente não entenderíamos o que estava acontecendo, ou muito mais provavelmente teríamos uma compreensão inadequada. Imaginaríamos que ali, naquela cruz do Calvário, estaria pendurado e vilipendiado mais um corpo humano e um corpo de um transgressor, de um fora da lei e de alguém que simplesmente afrontou o Império Romano, mas não saberíamos dizer exatamente o que estava acontecendo. Se você puder imaginar, coloque a foto do Monte Calvário, Jesus ladeado por 2 ladrões, e a legenda da foto seria: para perdão de pecados. Uma possível legenda seria: para perdão de pecados. Poderíamos encontrar outras expressões. Por exemplo, a de Paulo aos Romanos: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou mesmo o que Paulo disse à igreja de Corinto: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo o seu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essas seriam legendas para a foto do Calvário. Mas hoje eu escolhi para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados, estamos celebrando nessa mesa perdão para os nossos pecados. Porque perdão para os nossos pecados é algo que está muito presente na consciência de Jesus, na entrega que Jesus faz de si mesmo e na proposta de Jesus para a nossa vida, para a saúde da nossa relação com Deus, da nossa relação entre nós e a própria saúde psíquica, emocional, espiritual, inclusive física de todos nós. Perdão. Qual é a resposta cristã para uma vida saudável, plena? Perdão. Já na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas ele vai mais longe. Ele diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, quando Jesus nos ensina a orar, Ele estabelece o perdão como entre as principais dádivas de Deus a nós e algo que devemos suplicar a Deus. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, cancela as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas. Jesus não apenas nos ensina a perdoar, mas no próprio ato da sua morte, enquanto está a morrer, pendurado e pendendo da cruz, Ele mesmo ora como nos ensinou a orar. E Ele ora dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz não é um Deus ressentido, não é um Deus magoado, não é um Deus melindroso e nem mesmo um Deus surpreso. É um Deus absolutamente lúcido, como lúcido é sempre o amor. E na sua lucidez e na sua plena consciência do que está sofrendo e por que o está sofrendo, Jesus ora a Deus suplicando o perdão de Deus para aqueles que o crucificam. Isto é, para nós. Quando Jesus ressuscita e encontra os seus discípulos fechados, trancados, amedrontados, Jesus vai até eles e fala com eles dizendo: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A primeira coisa que Jesus fala aos seus discípulos como recomendação, porque Ele os abençoa dizendo paz, Ele os capacita dizendo recebam o Espírito Santo, mas Ele os comissiona para o ministério do perdão. A tarefa que Jesus deixa aos discípulos é: construam um mundo baseado no perdão. É muito interessante que Jesus, quando se apresenta a nós, diz: querem orar? Querem falar com Deus? Clamem o seu perdão. Querem seguir o meu exemplo? Perdoem aqueles que lhes fazem mal. Querem cumprir um papel no mundo? Construam um mundo baseado em perdão. Perdão para os pecados. Aprendi com o meu amigo pastor Ariovaldo Ramos a diferença entre desculpa e perdão. Se eu tenho uma agenda com você às 16h, justo no sábado que é final da Champions, eu não vou. Isso é pecado. Mas eu saí de casa cedo, planejado, fiquei preso num engarrafamento, cheguei atrasado. Quando cheguei, você inclusive, cansado de me esperar, já foi embora. Então, eu ligo para você e lhe apresento as minhas desculpas. Eu fiquei preso no engarrafamento. Não cheguei ao seu encontro por forças que foram maiores e inclusive contrárias à minha vontade. Agora, quando aquilo que eu faço resulta da minha vontade deliberada, eu não apresento desculpas, eu peço perdão. Eu esbarrei em você, desculpe. Me desculpe, eu estava distraído, eu estava apressado. Algo atrás de você, que era a minha netinha caindo, era mais importante e a minha atenção foi toda para ela e eu acabei esbarrando em você, me desculpe. Agora, se eu coloco o pé para você cair e propositadamente eu coloco o pé, aí é só perdão, porque é vontade deliberada. Pecado é prática deliberada do mal. Pecado tem a ver com mal.
Pecado tem a ver com o mal que nos habita. Esse mal que nos habita e que nos empurra a fazer o mal. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque temos um mal dentro de nós. E convenhamos, que nem todo mal que praticamos é um mal que não queríamos não praticar, ou praticar. Há muito mal que praticamos e queremos praticar mesmo. Pecado é o ataque violento e fratricida de Caim contra seu irmão Abel. Gênesis 4 diz que Deus disse a Caim, o pecado está batendo a tua porta, e você está com cara de que vai fazer besteira. Controle esse pecado aí. Você tem que dominar isso aí. E Caim não domina, leva seu irmão para o campo e mata o irmão. Inveja, ódio, ressentimento, mágoa, confusão, seja o que for, a solução que Caim encontrou foi matar o irmão. Pecado é a prática deliberada do mal que causa dano, prejuízo a outro alguém. E saibamos que todo prejuízo que causamos a alguém, causamos também a nós mesmos. Pecado é prática deliberada do mal, uma prática deliberada do mal autodestrutiva e destrutiva de quem está em volta. E não necessariamente apenas destrutiva daquela pessoa que foi objeto do mal que nós praticamos. Porque se eu pratico o mal contra você, eu contamino todo o ambiente. Eu contamino a sua família. Eu contamino as pessoas que se solidarizam com você. Eu desperto o mal nos outros, com o mal que faço contra você. Não é só autodestrutivo e não apenas destrói a sua vida, mas destrói a nossa comunhão e a nossa comunidade de relações. Pecado é a mentira de Abraão quando vai ao Egito fugindo da fome com Sara, sua esposa. E ele no caminho diz, Sara, você é uma mulher maravilhosamente linda. Quando o faraó bater os olhos em você, ele vai desejar você. E quando ele souber que você é casada, ele me mata. Então vamos fazer o seguinte, a gente chega no Egito e você diz que é minha irmã. E aí fica beleza, você passa a noite com ele, tranquila, de manhã a gente vai embora. Isso é pecado. É eu cuidar de mim expondo você. É eu cuidar de mim, do meu interesse, da minha conveniência, da minha autopreservação, causando dano e prejuízo a você. Tanto que o faraó, quando descobre que Abraão mentiu, chama Abraão e diz, por que você mentiu e trouxe maldição contra mim? E faraó despede Abraão furioso e temeroso. Pecado é o ato de Davi contra Batseba e seu marido Urias. Não controlar o desejo, tomar para si aquilo que não lhe é direito, não lhe é devido, não lhe pertence, não é seu. Uma grande sabedoria e uma grande integridade da nossa vida é estabelecermos claramente no mundo à nossa volta, aquilo que nos é legítimo possuir e desfrutar, e aquilo que não é legítimo, porque não é nosso. A gente aprende isso desde pequeno, quando chega em casa com uma borracha de cor diferente, a mamãe diz assim, ué, de onde veio isso? Achei. E no dia seguinte você tem que devolver, e você devolve. Porque os seus pais lhe ensinaram, não é seu, não lhe pertence, não é legítimo que esteja sob sua posse, sob seu desfrute. Pecado. Pecado é o enriquecimento ilícito de Zaqueu. No exercício da sua função questionável, porque ele cobrava em nome de Roma impostos dos seus irmãos judeus, a serviço de Roma, e ele extorquia, cobrava a mais, exigia a mais, enriqueceu ilicitamente.
fazendo uso de uma posição, não serviu-se. Pecado. Estamos falando de pecado. Estamos falando daquilo que nos habita. Eu não sei quanto a você, mas em mim habita. Por exemplo, dizer, por que ele não eu? Ele não merece isso. Me habita, de vez em quando, reclamar para Deus assim, Deus, o Senhor não cala a boca dessa pessoa? O Senhor não desaparece? Tem tanta gente que o Senhor podia levar para a glória. Podia promover, receber nos céus. Eu me lembro quando eu era pastor em Jundiaí, no começo do meu ministério, eu dizia que a igreja tinha 2 líderes que eram fundamentais, o Bombom e o Mau-Mau. Só que o filho do Bombom casou com a filha do Mau-Mau. E aí você imagina a confusão, e eu era pastor ali no meio. E não é que morre um deles? Quem? O Bombom. E eu falei, Deus, por que o Senhor não me perguntou? Eu sabia qual deles o Senhor tinha que levar. Cobiça, inveja, luxúria, os olhos embaçados de desejo ilícito, ressentimento, raiva, desejo de vingança, egoísmo. Quando você pensa, bem que eu podia ajudar, né? Ah, mas vai dar um trabalho, vai me custar, vai estragar meu planejamento, vai me tirar daquilo que eu tinha imaginado que eu faria. Esse egoísmo que nos impede de fazer algo de bom e de bem para alguém, porque optamos pela nossa satisfação, a nossa conveniência, o nosso conforto. Eu sou assim. Essas coisas estão em mim. E então vem Jesus e diz, vamos almoçar hoje, Ed? E eu digo, o senhor tem certeza que é comigo? Ele diz, sim. Vamos celebrar aqui nesse cálice perdão para os seus pecados. Perdão. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele abre mão da posição de credor e nos liberta da condição de devedor. Agora você não me deve mais nada. E eu não vim aqui para cobrar algo de você, eu vim aqui para cear com você. E quando Deus perdoa os nossos pecados e nos liberta do lugar do devedor, da devedora, e Ele abre mão de ser o credor, Ele dá quitação da nossa dívida, Ele restabelece uma relação livre entre nós. Porque quem deve não é livre diante do seu credor. É constrangido diante do seu credor. Às vezes, sutilmente coagido diante do seu credor. Querem uma expressão ruim da nossa cultura popular? Dívida de gratidão. Dívida de gratidão? Ou é dívida ou é gratidão. Dívida de gratidão é uma contradição. Ou eu agradeço a você o bem que você me fez e não me sinto obrigado a retribuir, ou você é meu credor ou minha credora e vai sempre olhar para mim e toda vez que eu encontrar com você eu vou lembrar o quanto eu lhe devo. Isso não é uma relação livre. E quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele abre mão de ser o credor e nos liberta da posição de devedores. E restabelece uma relação livre. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos liberta da culpa e da vergonha. Não precisamos mais desviar o olhar, não precisamos mais abaixar a cabeça, não precisamos mais nos submeter a qualquer constrangimento em nome da dívida.
E porque nos julgamos indignos? Não. Perdoados, livres da culpa e da vergonha, cabeça erguida, olhos em paz, consciência pura, gratidão no coração, e vamos em frente vivendo a liberdade da graça de Deus. Quando Deus nos perdoa os pecados, Ele também nos liberta de vivermos determinados pelo passado e nos coloca de frente, diante de um futuro. Porque se temos dívida, temos algo que fizemos lá no passado, esse passado nos assombra, esse passado sussurra para nós que somos indignos, que somos devedores, e que a nossa vida está condicionada e determinada pelo que fizemos lá. E Deus vem a nós e nos perdoa os pecados e diz: não, a sua vida não está determinada pelo que você fez lá, a sua vida é cheia de possibilidades do que pode vir a ser. É futuro, não passado. Quando Deus nos perdoa os pecados, Ele nos liberta desse passado e nós chegamos diante dEle e não temos que ressarci-lo, não temos que indenizá-lo, não temos que pagar nada. Em nome da dívida contraída lá atrás. E há muita gente que não vive hoje e não desfruta o seu tempo presente e não sonha com o futuro porque tem dívida do passado. Eu não mereço, eu não posso ser feliz, eu não tenho direito de ser feliz. O que eu fiz lá atrás cancelou a minha possibilidade de uma vida feliz, porque o que eu fiz me assombra, culpa, vergonha, medo do castigo, medo da cobrança de Deus, do juízo de Deus. E então vem Jesus e diz: não, perdão para os pecados. O seu passado não te assombra mais e você agora está diante de um futuro maravilhoso que pode vir a ser. Por isso, quando Deus nos perdoa os pecados, Ele nos dá a oportunidade de começar de novo. De sermos diferentes, fazermos diferente, vivermos de modo diferente. Perdão para os pecados. Vamos começar de novo. Por isso a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Mas e ontem, Senhor? Ontem é ontem, Ed. Esquece o passado. Comece de novo hoje. E aí, na sua cabeça agora, deve estar passando o que passou pela cabeça do Pedro, nosso brother. Porque Pedro é muito parecido com a gente. Ele pensava essas minhocas aí que você está pensando. E ele falava, e graças a Deus que ele pensava, que ele sentia e que ele falava, porque a gente agora ouve o que Jesus respondeu para ele. O Pedro disse assim: pô, Jesus, desculpa aí, mas nós vamos ter que perdoar quanto, hein? 7 vezes? E Jesus diz o quê? 70 vezes 7. 70 vezes 7 é mais ou menos Jesus responder para Pedro o seguinte: Pedro, sempre. Quantas vezes vamos ter que perdoar? Sempre. Porque a pergunta de Pedro é uma pergunta de contabilidade, como se eu perdoasse você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? Até que na 37ª vez que eu te perdoei, você chegou lá e eu não preciso te perdoar mais. Então anote o que eu vou lhe dizer. Nós, seres humanos, jamais chegaremos a uma condição em que seremos impecáveis e que poderemos prescindir do perdão de Deus. Jamais. Eu, como disse agora há pouco, sou pastor há quase 40 anos, e imagine que eu cheguei a essa mesa, tendo 52 domingos por ano, vezes 40, tirando os meses de férias e tirando, ou acrescentando os domingos em que eu pregava de manhã e de noite, tinha ceia de manhã e de noite, depois que a IBAB fez 3 celebrações, eu pregava de manhã e de noite.
Quantas vezes eu vim para essa mesa e para essa ceia e pedi perdão a Deus? Já perdi a conta. Mas hoje eu posso chegar aqui e falar: Senhor, perdoa os meus irmãos, eu não preciso mais não, porque eu já estou. Nunca. Essa oferta de perdão para os nossos pecados é uma lembrança de que nós vivemos não da nossa virtude, nós vivemos da graça de Deus e da bondade de Deus. Bom, aí você diz assim: então, pastor, eu tenho que perdoar o meu marido? Tem, mas não sei se precisa continuar casada com ele, não. Perdoar é uma coisa, continuar casada é outra coisa. Eu tenho que perdoar o meu sócio? Tem, mas não precisa continuar sócio dele, não. A menos que você queira. Tem que perdoar o meu amigo, meu vizinho, meu patrão? Tem que perdoar. Não precisa continuar trabalhando lá com um chefe que é inescrupuloso, mau caráter. Tem que perdoar a minha amiga? Tem. Eu não sei se você vai continuar tão próxima dela. Mas perdoar tem. Porque foi isso que Deus mandou a gente fazer. Porque o perdão não apenas liberta os nossos devedores, mas nos liberta. Nos liberta de ter essa promissória na mão e ficar com esse mico aqui que nunca vai ser pago. E olhando para esse negócio. E cada vez que a gente olha para a dívida que contraíram contra nós, a gente fica com raiva. A gente retroalimenta o desejo de maldade, de mal para o outro. A gente fica se martirizando. Como é que eu fui tão idiota? Como é que eu fui tão burro? Como é que eu fui tão inocente? Bem que me avisaram. Jogue isso fora. Perdoa. Liberte as pessoas das dívidas que elas têm com você. Saia do lugar do credor e deixe as pessoas livres. Comece a viver com um horizonte de possibilidades de futuro e não determinado pelo passado. Joga fora a sua culpa e a sua vergonha. Desfrute. E aproveite a experiência e seja digno e digna de desfrutar desse perdão de Deus e seja diferente, faça diferente, tenta mais uma vez. Ah, mas eu já tentei tantas vezes, então tenta mais uma. Tenta 70 vezes 7, irmão. Não desista de você mesmo, não desista de você mesma. Não desista do seu marido, quem sabe, não desista da sua amiga, quem sabe, não desista do seu sócio, quem sabe. Tenta de novo. Não desista, porque Deus não desistiu de nós. E hoje nós estamos aqui, novamente, vamos partir o pão e vamos celebrar com o sangue da aliança de Jesus para nos lembrarmos exatamente disso. Deus está dizendo: então, pessoal, começar de novo, olhando para o futuro, vivendo a liberdade, tendo a possibilidade de ser diferente e fazer diferente, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Amém? Amém. Quanto tempo isso vai demorar? O meu professor no seminário, Dr. Russell Shedd, que hoje já mora no céu, disse que Deus não confia em nós mais do que 24 horas. Por isso é que a misericórdia renova a cada manhã. Então, irmãos, como dizem os irmãos do AA, só por hoje, só por agora. Vamos tentar de novo viver a plenitude de vida que o perdão de Jesus aos nossos pecados nos oferece. Amém. Bem-vindo à mesa de Jesus Cristo, nosso Senhor.